Os músicos fiquem à vontade, mas não vai demorar muito, vocês estarão aqui conosco novamente, mas podem ficar à vontade. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. 1 aos Coríntios 11, 23. Irmão, perdão, você que anotou aí é 11, 17. Eu vou com você a partir do 17. Minha garganta continua querendo inflamar, não vai inflamar, porém a minha voz, que já não é das melhores, ela acaba ficando ainda mais difícil de ouvir. Parece que está lá longe, eu estou meio surdo. Você tenha paciência comigo um pouco mais, ok? Senhor, continua falando conosco, que seja essa uma manhã de bênção na nossa vida, uma manhã de conserto, de ajuste, de alinhamento, uma manhã de vitória. Nós entregamos ao Senhor essa nossa manhã de culto e pedimos que o Senhor fale conosco e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me use do jeito que o Senhor entender ser o melhor jeito, em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo está conversando com a igreja em Corinto. A igreja em Corinto era conhecida como uma igreja modelo. Uma igreja modelo por quê? Porque tudo quanto era manifestação de dons, tudo quanto era manifestação do poder de Deus, naquela igreja tinha. E se você fizer a leitura de 1 aos Coríntios e a 2 aos Coríntios, você vai identificar muita coisa importante. E os historiadores reforçam muitos outros argumentos. Então, era uma igreja que era usada por Deus de um jeito muito especial. Mas ao mesmo tempo que tinha muita manifestação de Deus e do poder de Deus naquele lugar, tinha muito problema. Era uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldade. E até é compreensível, porque onde tem gente tem dificuldade. Onde tem gente tem problema. Porque as pessoas, via de regra, elas carregam consigo os seus altares. Se é que você consegue me entender, sendo o altar o coração da pessoa. Onde dentro desse coração, ou neste altar, muitas vezes, está o orgulho da pessoa. Que nós falamos do orgulho há pouco tempo. O ego da pessoa, a vontade da pessoa, o desejo da pessoa. E é isso que acaba muitas vezes trazendo dificuldade no relacionamento da pessoa para com Deus, trazendo dificuldade no relacionamento da pessoa para com ela mesma, trazendo dificuldade no relacionamento da pessoa para com os irmãos, as pessoas que estão à volta dela. Então, em Corinto tinha muita dificuldade. Entre as dificuldades tinha divisões. Aquilo que, com o passar dos anos, ganhou o nome das panelinhas. Na igreja em Corinto tinha as panelinhas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Cada um era de um. E na verdade, todos nós devemos ser de Jesus. Em Jesus, por Jesus e para Jesus. Tudo, nossa motivação principal de estarmos juntos aqui tem que ser Jesus. Se a minha motivação não for Jesus, eu estou equivocado em relação ao meu comportamento, à minha vida de fé. Na igreja em Corinto tinha esse tipo de dificuldade. Na igreja em Corinto tinham dificuldades, por exemplo, de ordem, de prostituição. Tinha dificuldade em relação ao comportamento do povo no tocante à sua vida, de homem e mulher. Em Corinto tinha dificuldade, por exemplo, tinha mãe que tinha caso com filho, o conhecido incesto. Meu Deus, pastor, mas dentro da igreja? Sim, dentro da igreja. É interessante que algumas pessoas, às vezes a gente ouve, eu acho que você já ouviu,
A pessoa falar, naquela igreja eu não vou, porque naquela igreja tem isso ou tem aquilo. Será que a pessoa rasga Corinto da Bíblia dela? Porque na igreja de Corinto tinha incesto. Por exemplo, caso de filho com a mãe. E aí? Igreja é formada por pessoas. E onde tem pessoa tem problema. Onde tem pessoa tem dificuldade a ser administrada. Onde tem pessoa tem questões a serem resolvidas. É importante a gente entender isso daí. E nós sabermos que nós também, muitas vezes, temos muitas dificuldades a serem corrigidas, ajustadas na nossa vida. Essas dificuldades serem deixadas de lado e ajustar, corrigir a nossa vida. Tá? Então, vamos para a parte que é onde nós vamos fazer a leitura, quando Paulo ele vai conversar com a igreja em Corinto e ele vai falar sobre a ceia. As cartas eram instruções que o Paulo escrevia e enviava para a igreja saber como ela devia se comportar. O Paulo abria igrejas, estabelecia igrejas e seguia a viagem dele, abrindo outras igrejas. Foi assim em vários outros lugares, entre eles em Corinto. Ele não tinha como ficar junto o tempo todo. Então o que ele fazia? À medida que ia tendo dificuldade, ele ia, através das cartas, ajudando o povo a resolver as dificuldades, os conflitos. Pastor, tenho um monte de dificuldade, tenho alguns conflitos na minha vida que eu gostaria de corrigir, de eliminar. Eu gostaria muito de mudar a minha postura. O senhor me recomenda algum livro bom? Sim, eu recomendo um livro ótimo. A Bíblia. Leia a Bíblia. Leia os evangelhos. Leia as cartas. Todas elas. Leia e você vai ver quanta coisa boa vai dar para aprender através das cartas, através dos evangelhos. Nos evangelhos, conta a história de Jesus. Mostra um pouco do que Jesus fez enquanto ele estava aqui na terra. As cartas, ela procura ajudar, corrigir, orientar a igreja que ainda está aqui na terra. Tá? Então vamos embora. Verso 17, eu havia dito. Está ali, pronto. Apesar de tudo, Paulo está conversando com a igreja. E ele está falando, ele está elogiando. Se você ler o contexto, ele está valorizando a igreja em Corinto. Mas ele diz: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Olha o que o Paulo está dizendo. Vocês se reúnem, em vez de melhorar, vocês pioram. Ele está falando com a igreja lá de Corinto. Mas se nós não tomarmos cuidado, hoje, em vez de nós melhorarmos, nós acabamos piorando. Mudam as dificuldades, mudam eu vou colocar assim, entre aspas, os inimigos, os adversários, que antes eram os de lá de fora, agora nós temos aqui dentro inimigos, adversários. Pessoa que nós não podemos nem ver, pessoa que nós temos ranço, pessoa que se sentar perto de nós mudamos de lugar e assim por diante. Só muda o local. Antes era lá de fora, agora eu não estou lá fora, estou aqui dentro. Então, o Paulo ele fala disso com a igreja. Ele fala assim: eu vou elogiar vocês do quê? Vocês não estão melhorando, vocês estão piorando. Vocês estão dando umas trombadas, umas cabeçadas que não tem necessidade. Verso 18, ó. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós. Eu falei agora há pouco um pouco disso na introdução. Quando vos reúnes como igreja, até certo ponto acredito que isso esteja acontecendo ou ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O Paulo ele enfatiza dizendo assim, ó, as divergências, as discussões, as divisões, elas acabam tendo um poder de seleção.
Porque você começa a ver, começa a identificar aquela pessoa que está com a mesma intenção que você está. Você vem para cá porque você quer ser abençoado, sim ou não? Você vem para cá porque você quer receber as respostas e as direções dadas por Deus para você e para sua família, sim ou não? Então pronto. Mas muitas vezes há pessoa que não vem com a mesma intenção que você. Muitas vezes há pessoa que vem com a intenção de trazer tumulto, trazer chateação, trazer tristeza. Tem gente que não quer somar. Tem gente que não quer juntar. Tem gente que quer espalhar. Tem gente que não tem a intenção de construir, tem a intenção de derrubar. E eu preciso identificar isso daí. Lá fora é fácil eu dizer, fulano usa droga, Beltrano vive no bar, não sei mais quem vive fazendo não sei o quê. Lá fora, nós temos que esquecer a conversa lá de fora. Nós temos que saber entender e filtrar aqui dentro. Saber entender, opa, pera lá, eu vou me juntar com quem está querendo tomar posse da bênção. Eu vou me juntar com quem está querendo vencer, com quem está querendo crescer. Eu vou me juntar com quem está disposto a colocar a palavra em ação, em prática. Eu vou me juntar com quem pode contribuir na minha vida. Eu vou me juntar com quem pode apontar o erro, porque, irmão, isso aí é algo que você sabe como que funciona. O bom amigo mostra para nós quando nós estamos errados. O bom amigo não é aquele que olha a gente fazendo as artes, nossa, e daí fala, você não é fácil, hein, cara? Você tá botando para quebrar mesmo, né? Esse não é bom amigo, esse não, é um mau amigo. O bom amigo vai olhar e vai falar, você é cara de pau, você não tem juízo não? Você não tem vergonha não? Você acha que está certo você fazer isso aí? O bom amigo vai nos repreender, vai nos corrigir, vai puxar a nossa orelha. O bom amigo vai ser desse jeito. Então o Paulo está conversando, ele está dizendo, olha, é importante ter esse tipo de divisão aí, porque a divisão ela faz com que você consiga enxergar, perceber quem está com vontade de avançar, de crescer, de vencer, e quem não está. Em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área. Então, eu preciso. É algo que eu tenho que aprender a fazer isso aí. Selecionar as minhas amizades, as minhas companhias. Selecionar as pessoas com as quais eu ando, eu convivo. Mas dentro da igreja, pastor, aqui nós estamos falando da igreja em Corinto. A igreja em Corinto era assim. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu costumo falar, eu pego muito no pé dos jovens, pego muito no pé dos adolescentes nossos. Falo, olha, presta atenção, hein? E tem pessoa que pega e, em vez de juntar, afasta a turma do grupo. A pessoa ela é individualista, ela quer puxar para perto dela. Ela quer fazer com que aquela pessoa que às vezes está envolvida com tudo e com todos fique sendo exclusivo dele ou dela. Eu pego no pé, não. Vocês têm que estar juntos, vocês têm que fazer junto, aprender junto, crescer junto. A pessoa não quer se juntar, a pessoa não quer contribuir, não quer aprender, não quer nada. E eu vou me juntar a esse tipo de pessoa? Eu não, eu estou fora. Vamos continuar a leitura. Verso 20. Pois quando vos reúnes como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua ceia, a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O comportamento lá, diferente do nosso aqui hoje, que nós servimos um pão que não dá para matar a fome, irmão. E não é para matar a fome. A ideia não é matar a fome. Nossa, pastor, dá um pãozinho assim. Nós não servimos vinho, nós servimos o suco da uva. Nossa, mas esse suco de uva aí não dá nem para matar a sede. Mas não é para matar a sede.
Mas lá atrás eles se comportavam assim. Lá atrás eles se reuniam e eles ceavam verdadeiramente juntos. Eles comiam, essa era a ideia. Aliás, você já vai se programando, porque nós teremos dia 13 de dezembro, se não estiver falando errado, acho que é isso mesmo. 13 de dezembro, a festa da batata. Você já sabe o que você vai trazer de batata para nós comer? Quem gosta de batata? Deixa eu ver. Ah, todo mundo gosta. Só o Gustavo com a Dani não gosta de batata. Mas nós vamos fazer arroz também, Gustavo. Dani, vocês comem arroz. Pronto. Então, vê lá, o que você vai trazer de batata? Soufflé de batata? Purê de batata? Escondidinho de batata? Batata frita? O batatinha de aperitivo, daquelas de casamento, sabe? Quem lembra? Aquela lá não precisa trazer, aquela lá o Daniel já vai trazer, é oficial, é dele. Já faz 3 anos, acho que ele traz, ou 2 anos. Então, essa daí, os 60 quilos de batata aperitivo é dele. Deixa para ele. Você traz outra coisa de batata, irmão. Tem batatinha frita, tem. Vem, se programa e vem. É o dia de nós comermos junto. É o dia de nós nos confraternizarmos juntos. Depois tem a virada do ano, 31 para o dia 1º. Vamos ter o nosso churrasco, todo mundo junto. Já coloca na sua agenda, 30 conto por pessoa. Tá de graça. O preço da comida está um absurdo. Você vai comer, você vai beber à vontade. Já começa a passar o nome. Pastor, põe o nome meu e da minha família. Eu ia fazer lá em casa, ia custar 400 conto, fica mais barato vir comer na igreja. Vem comer na igreja. Vamos participar todo mundo junto, do 31 para o dia 1º. Então aqui está falando, olha, em vez de esperar um come primeiro com o outro, aí um mata a fome, o outro nem come. E nós fazemos o churrasco agora na virada do ano, porque antes eu não cheguei a ver, mas eu ouvi a turma contava. A Rose com o Pedro estava junto, talvez eles vão lembrar. A turma fazia, cada um trazia um prato. Aí tinha um que traz aqueles frango gordo, né? Você já viu aqueles frango gordão? Que chega com aquele frango assim, ó. E tinha um que tinha uns franguinhos magrinhos. Parecia que o frango tá até meio doente, de tão magrinho que ele tá. Aí tinha aquele outro que trazia aquelas canelinhas de frango. Aí a pessoa comia o frangão gordo e deixava a canelinha para os outros. Teve que saiu até briga por causa disso. E é verdade. É verdade. É assim, né? Tem churrasco, a pessoa leva aquela linguiça braba que você põe, pega fogo na linguiça e não assa. A pessoa quer comer a picanha. Tem um pessoal que não tem noção das coisas. Ele leva, ele oferece, ele apresenta o pior, mas ele quer o melhor. Tem gente que é assim. Tem gente que se comporta dessa forma miserável de pensar. Isso é uma forma miserável de pensar. Uma cabeça pobre. A pessoa leva aquele refrigerante bem ordinário. Você toma, parece que você tomou um gole de vinagre, até dá dor na barriga. Mas ela quer a coca, ela vai procurar lá a coca. Onde que tem a coca para ela beber? E não é que a pessoa não tenha, não. Aqui, graças a Deus, nós não temos ninguém que não tem condição aqui de apresentar algo decente na mesa. Graças a Deus, aqui todo mundo tem. Nos 3 cultos, o público eu conheço, o povo que eu estou trabalhando faz 20 anos quase. Graças a Deus por isso. Então, vai comer? Come junto, divide, compartilha, ajuda, estende a mão. Essa é a ideia. O Paulo está falando da Santa Ceia. Na Santa Ceia, deles lá, era uma ceia, de fato, onde todo mundo comia e bebia. Mas a mensagem que ele está passando é: nós precisamos aprender a compartilhar. Em vez de um comer, eu lembro, talvez você viveu isso, eu não sei. O André não tinha nem nascido, o Minduim já tinha nascido. Aí nós sentávamos em casa. Em casa nós éramos em 12.
Não conheci minha irmãzinha, mas os demais eu conheci, o Minduim também e o André também. Ele morava lá em casa, Carlão, o Arthur, o Zé, o Sérgio, o Minduim, eu. Não, o André não tá nem no sonho do pai com a mãe ainda. O pai com a mãe não tinha nem projetado ele ainda. Aí fazia ovo. Minha mãe falava fortaia. Alguém fala fortaia aí também, povo mexido? Só a mãe que inventava essas coisas, né? E ela enrolava nós. Ela falava que ela era médica, que ela era advogada. Era nada, ela só enrolava nós. Agora que passado o tempo que eu estou acordando para a vida. E ela fazia as fortaias e colocava lá. Ovo mexido, irmão. Fortaia é ovo mexido. Chame alguém para ir comer na sua casa, eu vou servir um prato diferente. Fortaia. Já comeu fortaia? A pessoa vai comer, quer pensar que é prato árabe, Daniel. É ovo mexido. Ai, meu Deus do céu. Aí cortava o ovo assim ó, no meio, aí você ia pegar, quem pegava um pedacinho a mais, dava um rolo, você não tem ideia. Em casa era assim, eu não estou inventando, eu estou contando para você como que era. Era pouco, era um monte de gente, pouca grana, então era assim. Na igreja em Corinto era assim. Uns comiam muito, os outros não comiam nada. Uns bebiam que ficava até bêbado, o outro só ficava lambendo de vontade. Paulo está falando, não é desse jeito. A igreja não pode ser desse jeito. A igreja tem que aprender a compartilhar. Essa é a ideia. Se eu estou bem, eu quero ver o outro irmão estando bem também. Se eu estou conseguindo desfrutar de um resultado legal na minha vida, em qualquer área da minha vida, eu estou desejando que o outro desfrute um resultado legal também. Se a minha casa, minha família, meu casamento, os meus filhos estão desfrutando de algo legal, eu vou, de alguma maneira, tentar. E a célula, para nós, a célula funciona, porque a célula ajuda muito nisso. Poder compartilhar e contar experiência, história que acontece dentro da minha casa, para que outra casa seja abençoada também de igual maneira. A igreja, ela tem esse poder de ajudar uns aos outros a se desenvolverem. Diga amém e diga graças a Deus por isso. O Paulo está conversando com o pessoal aqui, verso 22. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Olha o Paulo chamando a atenção do povo lá. Vocês não têm casa não para comer e para beber? Com outras palavras, ele está dizendo assim: quando você está no coletivo, você não pode pensar de forma individual. No coletivo você não pode pensar de forma individual. Só fazer um exercício com você, já vou continuar a leitura do texto. Nós temos o ar, as máquinas de ar. Tem gente que gosta de frio. Tem gente que gosta do ar bem gelado. Já tem gente que nem gosta do ar. Eu quero que fique bem gelado, trincando. Compra uma máquina de ar, põe lá na sua casa e põe para virar pinguim. Já tenho. Ótimo, glória a Deus. Quando você está dentro do templo junto com todo mundo, você aprende a desfrutar do que todo mundo está desfrutando. Só estou dando um exemplo. Em grupo, em conjunto, nós temos que aprender a viver de maneira coletiva. Eu viajei uma vez com 2 famílias. Eu estava lá de bicudo, me chamaram para ir para a praia junto, eu fui. Eu fui. A hora que eu vi na fria que eu tinha entrado, eu falei, agora já está tarde, que a voltar a pé não dá. 2 famílias muito amigas, mas muito amigas mesmo. Dava gosto de ver como essas famílias eram amigas. Eram pessoas muito próximas. Só que aí as 2 famílias foram para a praia juntas. E lá estava eu, o repórter regional da época, para contar a notícia hoje. Uma família muito organizada ao extremo.
Acordava cedo já com o roteiro do que ia fazer até a noite, o que ia comprar no açougue, no dia seguinte, porque naquele dia já estava resolvido, o que ia buscar na padaria, o café, tudo muito organizado, mas muito organizado. Imagina uma família organizada. A outra família era organizada também, mas do jeito deles. Meio-dia eles estavam saindo da cama para ver o que eles iam fazer para tomar o café da manhã. O almoço ia lá por volta das 3h30, 4 horas. Deu choque ou não deu? Mas deu rolo. 3 dias seguidos acordando desse jeito, a turma desesperada, e aí a turma, só que não se conversaram. Meu Deus do céu. E eu ali falei, vai sobrar para mim. Quer ver? Vai sobrar para mim. Só faltava sobrar para mim. E eu ali olhando tudo. Eu vi que quando voltamos da viagem, uma família nunca mais foi amiga da outra família. Ainda havia aquele respeito de oi, tá tudo bem, mas nunca mais foi a mesma coisa. Nossa, pastor, mas não era só eles conversarem? Sim, era só eles conversarem. Era só saber entender que quando está no coletivo tem que aprender a viver como coletivo, como grupo. E quando está individualmente, aprende a trabalhar de maneira individual. Dentro da nossa casa nós fazemos o que nós gostamos. Tem gente, eu sei, aqui tem várias casas diferentes. Tem casa que é muito organizada. Tem casa que é tudo no lugar, tudo certinho. Já tem casa que é diferente. Juntou cada um precisa saber entender o outro. A célula ensina isso daí também, embora ela não vá ficar falando aqui sobre célula. Mas é importante a gente entender. O Paulo está falando isso. Vocês não têm casa, não? Vocês não têm casa para comer e para beber? Lá na casa de vocês fazem do jeito que vocês acham melhor. Quando vocês estiverem em igreja, quando vocês estiverem em grupo, seja aqui na igreja, seja lá na empresa. Lá na empresa tem ou não tem, Camila, Daniel? As pessoas às vezes têm que administrar, porque um quer vento, outro não quer vento. Lá tem, eu sei, porque eu já fiquei um tempo junto lá. Lá tem. Em outros lugares tem também. Se eu aprendo a me comportar em grupo, a respeitar, a entender, às vezes até a engolir algumas questões ali, eu vou acabar vivendo melhor. Eu vou acabar tendo mais saúde. As rugas vão diminuir. Diga amém. Você não vai precisar pôr botox. Eu brinco com você, mas é um fato. E muitas das doenças estão aliadas, ligadas, linkadas à dificuldade emocional. Você passa o dia inteiro chateado, irritado, porque tal pessoa não respeita, enquanto a partir da outra pessoa nem sabe que está. Então, a igreja de Cristo, ela tem esse poder de ensinar que nós não vivemos isolados, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos no coletivo, e no coletivo nós devemos ajudar uns aos outros. É assim que a Bíblia ensina. Se qualquer um quiser viver diferente, tá tudo bem, mas a Bíblia ensina assim. Agora nós vamos para o texto da ceia. A hora que for de vir para cá eu oriento, viu, Júlia? Pode ficar aí tranquila, a hora que for eu oriento. Verso 23. O Paulo está conversando com a igreja, aí ele vai dizer, eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Com outras palavras, o Paulo, ele não está dizendo, eu estou falando o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto. Ele está dizendo, eu estou falando o que eu recebi. De quem? Do Senhor.
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e nem vou entrar nesse ponto aqui, mas Jesus foi traído por um que estava sentado na mesa junto com ele. Tomou o pão, logo após haver dado graças, o partiu o pão e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus estava dizendo: olha, eu vou ter o meu corpo dilacerado na cruz. Toda vez que vocês pegarem um pedaço de pão, vocês lembrem que Jesus morreu na cruz por vocês. Então, quando nós pegarmos um pedaço de pão daqui a pouco, nós vamos lembrar, memória de Jesus. Jesus morreu na cruz por mim. Eu não merecia, mas ele morreu na cruz por mim. Do mesmo modo, verso 25, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Qual é essa aliança? Que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Esse cálice fala da nova aliança, compromisso. Ele fala de você ter aceito o plano de Deus para a sua vida através do sangue de Jesus. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por que o beberdes? Porque todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos de perdão. O pastor que está conversando com você nesse momento é pecador. Verdade, nem sabia. Verdade. Esse mesmo que vos fala precisa do perdão de Deus. Eu preciso de perdão. Você precisa de perdão. Nós precisamos de perdão. Logo, todos nós somos pecadores. Se todos nós somos pecadores, nós não somos melhores do que ninguém. Por isso que não cabe julgamento. Esse aí, essa aí, aquele outro. Nem te conto. Não cabe. Não cabe. Cabe a nós buscarmos em Cristo o melhor para a nossa vida e aprendermos e crescermos e desenvolvermos da melhor forma possível, se possível for um ajudando ao outro. Verso 26. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Proclamais. Então nós vamos comer do pão, nós vamos beber do suco, do corpo e do sangue. E nós estamos aqui dizendo: hoje aqui nós faremos algo que na eternidade nós faremos juntamente com Jesus, o próprio Jesus. Hoje nós vamos aqui apenas e tão somente relembrarmos. Era para nós termos morrido nos nossos pecados, mas Jesus nos perdoou. E através do perdão, nós estamos aqui para dizer muito obrigado. Era para nós ficarmos no meio do caminho por causa da força, do poder que o pecado tem na vida de uma pessoa. A Bíblia chega a dizer: o pecado mata. Mas quando nós participamos do corpo de Cristo, do corpo ou a partir do corpo, nós recebemos vida, nós recebemos força. E aí nós temos condições de continuar a nossa caminhada. A Santa Ceia fala disso. Dá para ser mais poética? Sim, dá. Dá para ser mais litúrgica de uma maneira que faça algo? Dá sim. Mas simplificando e passando a mensagem da Santa Ceia é isso daí. Na Santa Ceia nós comemos do pão, relembrando e entendendo: eu preciso de força para caminhar, eu preciso de força para vencer o pecado. E essa força vem da palavra.
A palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Quando eu participo do suco ou do sangue, eu estou dizendo: eu sou pecador, eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso do perdão que Jesus oferece e eu estou recebendo esse perdão. Você entendeu, sim ou não? Todos são convidados, porque aqui nós não fechamos a porta somente para membresia, porque nós entendemos que a ceia ela é do Senhor e não da denominação. Então todos são convidados a participar, tá? Ai, pastor, mas eu sou pecador, eu posso? Você não pode, irmão. Você deve participar, principalmente porque você é pecador. Ah, pastor, mas eu nem estou tão assim ligada. Mas você deve, que é o corpo e o sangue que nos liga, que nos une uns com os outros. Amém? Feche seus olhos, reclina sua fronte. Quero orar com você. E as crianças, pastor, participam junto da mesma forma, porque das tais é o reino. Das tais é o reino. Senhor Deus, obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esse tempo juntos na tua presença. Todos nós precisamos do corpo, porque todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos do sangue, porque todos nós carecemos de perdão. O corpo nos dá força para vencer o pecado. O sangue nos traz o perdão. Com isso, nós vamos avançando, seguindo firmes uns com os outros em nossa caminhada de fé. Abençoa esse povo, tantos que estão conosco aqui dentro do templo, quanto aqueles que estão através da transmissão, como é o caso, por exemplo, da Andréia, que está convalescente, está em recuperação, mas participará conosco da Santa Ceia nesse momento em sua residência. Abençoa esse povo, abençoa a nossa vida, Deus. Nos ajuda e nos ensina a vivermos em comunidade, nos ensina a vivermos no coletivo, em grupo, mas também nos ajuda, nos ensina a vivermos da melhor forma, individualmente na nossa caminhada de fé, em nome de Jesus. Diga amém. Você vai ser servido. Sendo servido, segure em sua mão e nós vamos consagrar juntos, tá bom? Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo, tão santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo, tão santo. Todos estão servidos. Pega o pão, vamos juntos consagrar o pão ao Senhor. Deus, nós entregamos a Ti esses pães que para nós
representam o corpo de Cristo que foi moído na cruz em nosso favor. A partir da morte de Jesus, do corpo de Jesus tendo sido pregado naquela cruz, nós temos saúde. Saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, saúde sentimental, corpo, alma e espírito saudáveis. Nós oramos, consagramos ao Senhor. Deus, que o Senhor nos fortaleça nessa manhã. Nós estamos aqui dizendo, estamos no aguardo da volta de Cristo para levar a igreja consigo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Participemos todos juntos. Glória a Deus. Pega o suco. Esse cálice contendo suco, Deus. Ele é importante para todos nós, porque ele traz à nossa memória o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E a palavra ensina: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Muito obrigado pelo perdão. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos perdoou. Estamos aqui para te dizer muito obrigado em nome de Jesus. Participemos juntos do sangue de Cristo. Glória a Deus. Se você pode, dobra seu joelho, agradeça a Deus. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, excelso, supremo